Gente, eu vou ministrar para você nessa noite. Não sei se é exatamente o início de uma série, mas o título dessa mensagem que eu quero ministrar para você nessa noite é Do fracasso ao sucesso. O propósito de Deus para os seus filhos. Deus não tem propósito para que você viva uma vida de fracassos. E quando eu falo para você de sair do fracasso para o sucesso, não é necessariamente que eu estou falando agora para um grupo limitado de pessoas, que são aquelas que chegam na igreja e estavam bem, agora caíram num buraco aí de dívidas e que estão com a vida financeira arrasada e fracassaram com isso. Não, quando eu falo para você do fracasso ao sucesso, eu estou dizendo para você que lá no Jardim do Éden, o ser humano fracassou. Lá no Jardim do Éden, Deus estabeleceu um plano. Eu não quero que o meu filho, eu não quero que aqueles que são os meus filhos fiquem no fracasso, mas que eles saiam do fracasso para o sucesso. É um processo espiritual que se reflete no natural. Amém? E quando a Bíblia fala que o nosso progresso na vida é de glória em glória, é porque Deus quer sempre te levar para um nível de sucesso mais elevado. Amém? Sempre Ele quer te levar para um nível de sucesso mais elevado. Ele não quer que você fique prostrado. Há algum tempo atrás, há anos atrás, aliás, eu estava batizando uma pessoa, fui batizar um homem que ele era um empresário bem-sucedido. E na hora de batizar, eu falei para ele, olha, eu estou te batizando nessas águas para que você possa progredir do fracasso para o sucesso. E um amigo dele, que nem era da igreja, foi convidado, estava presente, e depois comentou com ele, rapaz, você viu o que o pastor falou? Não, o que o pastor falou? Falou que você é um fracassado. Ele falou isso? Falou que você é um fracassado, mas você não é... Ele disse, não, eu não sou fracassado, eu sou um empresário bem-sucedido. E tal. Mas aquela conversa entrou na cabeça e no coração do homem, e ele cismou que não, eu não sou um fracassado. Ele não entendeu é que sem Jesus, o ser humano é um fracassado. Ele pode ter milhões na conta bancária, mas ainda assim ele está no fracasso, porque a vida dele ainda não nasceu de novo, ele ainda não recebeu a salvação, ele ainda não encontrou aquele que é o Salvador, Jesus. Então ele está no fracasso, porque ele está na mão do diabo, por mais dinheiro que ele tenha. E quando você se converte, quando você entrega a sua vida a Jesus, quando você entende que Ele é o Senhor e Salvador, quando você toma uma posição, uma decisão por Jesus de forma consciente, pessoal, você está saindo do fracasso na direção do sucesso. O diabo não quer que você saiba disso. O diabo não quer que você saiba disso. O diabo quer que você fique na ignorância desse plano e propósito de Deus. Então ele quer que você, ele não quer nem que você saiba, que você tenha convicção e certeza da sua salvação. A gente estava conversando ali no pré-culto, e uma das pessoas, a gente estava reunidos ali, comentando sobre várias coisas, vários assuntos, inclusive sobre o Flamengo, que foi campeão hoje. Parabéns para os flamenguistas, né? Que Deus abençoe o Fluminense, mas parabéns para os flamenguistas. E a gente estava comentando sobre várias coisas, e de repente surgiu uma conversa de um dos nossos parceiros ali, falando de uma conversa que teve com um rapaz de uma outra igreja. E o camarada falando de uma montoeira de coisa e tal, e ele vendo aquela conversa atravessada, esquisita sobre Bíblia, sobre Deus, ele perguntou, peraí, deixa eu te fazer pelo menos uma pergunta, só uma pergunta. Pode fazer. Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza da sua salvação? E o rapaz respondeu, que pergunta é essa, rapaz? Onde é que já se viu? Não, você tem certeza da sua salvação? Ninguém tem. Ele falou, então não tem nem mais como conversar. Você não tem nem, já começa que você não tem nem certeza da salvação. O diabo não quer que você tenha nem certeza da salvação, quanto mais que você tenha certeza que Deus tem um plano de vida próspera para você. Quanto mais que tem um plano de sucesso para a sua vida. Aí mesmo é que fica tudo, não, ninguém sabe, nem da salvação. Pode ser que vai, pode ser que não. Não. Do fracasso para o sucesso é para onde Deus quer te dirigir. Amém? Romanos 8, os versículos 5 e 6, eu vou ler aqui a versão da NVI, a nova versão internacional, diz assim, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja.
Mas quem vive de acordo com o Espírito, dirigido pelo Espírito, influenciado pelo Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. No versículo 6, agora ele diz: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Essa palavra paz aqui, no grego original, também poderia ser traduzida como esperança, elpis. Quem tem a mentalidade da carne está direcionado para a morte, mas quem tem a mentalidade do Espírito recebe zoe, vida e paz. No hebraico, shalom. Recebe vida e paz. Vida, zoe, a vida do próprio Deus. A mentalidade do Espírito te conduz para enxergar, entender que você agora em Cristo possui a vida do próprio Deus. Não é mais simplesmente a vida biológica, ou pior do que isso, porque quem não tem Jesus tem bios, que é a vida biológica. É a palavra grega, a raiz grega, que traduz como vida, mas vida biológica, bios. Mas quem não tem Jesus tem bios e thanos, que a Bíblia também fala sobre thanatos, que é a morte. O camarada biologicamente está vivo, mas espiritualmente, o que predomina nele é thanos, é morte. Mas quando você recebe Jesus, você agora continua com a vida biológica, mas no seu espírito você tem zoe, a vida, a natureza do próprio Deus. E você tem mais. Se você permite que a sua mente seja influenciada constantemente, diariamente, pelo Espírito de Deus, você recebe, além de zoe, paz, shalom, paz por dentro, paz por fora, vida abençoada, saúde, cura, libertação, proteção, livramento, família. Amém. Amém, gente? A mentalidade do Espírito, a mente do Espírito. Recebemos uma mente transformada. Eu vou ler essa mesma passagem de Romanos 8, os versículos 5 e 6, agora numa outra versão, que eu também achei legal, eu botei aqui para você, a NVT, a nova versão transformadora. E diz assim: aqueles que são dominados pela natureza humana, pensam em coisas da natureza humana. Mas os que são controlados pelo Espírito, pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. A mentalidade da carne resulta de uma mente influenciada pela carne, pelas coisas do mundo. Enquanto que a mentalidade do Espírito resulta da influência de uma mente influenciada pelo Espírito Santo de Deus. E é essa a mente que eu quero ter e creio que é o que você também deseja ter. Amém? Primeira coisa para você saber: a mente sob influência direta do Espírito Santo vai ter as suas potencialidades multiplicadas para andar não somente na força da inteligência. Veja bem o seguinte: andar somente na força da inteligência, até quem não tem Jesus anda. A inteligência é um recurso que Deus deu ao ser humano, independente dele ser nascido de novo ou não. Então, andar meramente no recurso da inteligência é para você, mas é também para aquele camarada que não tem Deus, que não tem Jesus, que é ateu, que não está nem aí para Deus. Aliás, na semana passada, a gente teve um culto maravilhoso de Páscoa aqui. Quem é que estava presente aqui na semana passada? Quem é que não veio aqui na semana passada? Você não veio, mas conseguiu assistir pela internet? Porque foi um culto assim muito bonito, muito legal. E tinha uma pessoa que estava mandando print do culto para o G1 da Globo, dizendo: olha só como é que pode, em plena pandemia, tendo festa, culto show. Culto show. Aí eu fui saber quem era a pessoa. Estava mandando para o G1, que é da Globo, né? Tentando virar notícia. Aí eu fui saber quem era a pessoa. Entrei no Twitter para ver. Fulano de tal, socialista, comunista, ateu, sou contra o Lula, sou contra o Bolsonaro, sou contra o mundo. Aí eu vi aquilo e falei assim: rapaz, o que uma pessoa que se diz um comunista de carteirinha, socialista, que é uma doutrina
por si só, anticristã. O cara que se diz ateu, o que esse cara está fazendo num domingo de Páscoa assistindo o culto? Na internet. Não. O que um camarada que se diz ateu está fazendo assistindo? Aí depois eu falei, eu já entendi. É porque, na verdade, deve ser aquela pessoa que tem uma dor tremenda e está buscando aonde vai encontrar resposta. Cara, eu não sei se ele está assistindo de novo. Tomara que sim. É porque eu não fiquei chateado, não. Eu fiquei feliz. Eu queria estar no G1, na Globo. Não deu. A Globo não deu a mínima para o negócio. Eu queria que tivesse dado, mas não deu. A gente não fica chateado, não. Pelo contrário, eu quero te convidar para vir aqui conhecer a Nova. De perto, vem tomar um café com a gente. Não precisa vir de culto, não. Vem durante a semana, discretamente. Não precisa nem dizer que é você. Não sei dizer, eu sou eu, cara, comunista. Não, você chega aqui meio na maciota, devagarinho e tal. Vamos tomar um café, vamos conversar. Aqui tem uns lugares aqui que tem umas tortas aqui dentro, maravilhosas, bolos e tal, café. Vamos tomar uns cafés juntos, a gente te ama, a gente não fica com raiva de você, não. A gente te ama e te agradece até. Tenta de novo, quem sabe a Globo pega e vem aí para entrevistar. Porque, na verdade, gente, nós estamos vivendo num tempo em que tudo pode, menos ter culto na igreja. Aliás, bota na sua cabeça o seguinte, a gente tem que ter bom senso e equilíbrio. E sermos pessoas inteligentes, pensantes. Amém? Diga assim, eu sou crente, mas sou um ser pensante. Porque tem gente que parece que vai à igreja e deixa o cérebro em casa. Nós não fazemos, na Nova a gente vem à igreja e traz o cérebro junto. Nós temos que ser seres pensantes. Você pode discordar, como eu também, de uma montoeira de coisa do STF, Superior Tribunal Federal. Mas o que eles votaram não foi para fechar a igreja. Alguns pastores andaram dando entrevista, isso é contra a Constituição, é cláusula pétrea, liberdade de culto. O STF não votou a favor de fechar igrejas. O STF votou a favor da legalidade de que prefeitos e governadores tenham autoridade para suprimir, fechar a igreja temporariamente, se for o caso, temporariamente. Não é do tipo assim, fecha a porta e nunca mais, não pode ter. Por quê? Porque é cristão. Isso não tem nada a ver com perseguição à igreja. Amém, gente? A gente tem que ter calma e equilíbrio, porque senão eu vi um monte de pastor, porque isso é contra a Constituição, não tem nada contra a Constituição. Ninguém disse assim, cristianismo agora no Brasil é proibido, se for cristão vai preso. Não é nada disso, não é nada disso. Se for necessário, nós já não ficamos um tempão aqui sem ter culto presencial, e transmitimos pela internet, a igreja continuou funcionando sem problema nenhum. Se tiver que ficar mais 1, 2 domingos sem ter culto presencial, só pela internet, para benefício das pessoas, a gente fica sem problema nenhum. Ninguém vai morrer por causa disso. Ninguém vai morrer por causa disso. Agora, não tem lugar mais seguro, lugar público mais seguro do que na igreja. Não tem. Lugar público mais seguro do que a igreja, ou pelo menos do que a Nova, não sei outras igrejas, mas do que a Nova, não tem. A gente aqui, quando recebe você lá na porta, a gente já tem lá um montão de voluntário com aquele spray de álcool 70 na mão. Qual é a orientação que eles têm? O pessoal chega, você já mostra assim, já aponta. Não é para apontar uma arma, não, mas é aquela pistola de álcool 70. Você estende a mão, o camarada te batiza com álcool. Na cabeça ainda faz assim, ó. Para você já entrar alcoolizado para o culto. Tem álcool gel no hall ali para você passar a mão no álcool gel. Todo mundo sentado, só senta junto quem é da mesma família. Se você não é da mesma família, tem separação, tem distanciamento. A gente fica recomendando não dar abraço, não dar cumprimento. Aqui dentro a gente fica com vontade de abraçar um ao outro. Termina aquela música, no final aí você já quer abraçar, faz só um coraçãozinho de longe. A gente procura, só entra se tiver de máscara. Se não tiver de máscara, vai ser barrado lá na porta. Não, mas eu quero entrar. Então a gente tem uma máscara. Pega uma máscara lá usada, mas dá para o sujeito. Brincadeira, não é usada não, gente. Não fica assustado não, porque a máscara é 0, tá? Máscara 0 quilômetro. A gente dá a máscara para não entrar, mas é obrigado. Não, mas eu não quero usar máscara, mas tem que usar. Não, mas eu vou entrar sem máscara. Não vai entrar. Aí a gente tem que chamar os caras mais espirituais da igreja para segurar. Não entra, sem máscara não entra. Agora, ter culto não pode. Andar todo mundo socado no BRT, igual sardinha dentro de lata,
Pode, contanto que esteja de máscara. No BRT, todo mundo amontoado, colado, um respirando na orelha do outro, de máscara pode, só não pode sem máscara. Agora, culto não pode ter. E no mercado, pode. Como é que vai no mercado? Você chega lá e tem uma muvuca lá dentro. Aí você quer pegar banana, batata, tem gente do seu lado, esfregando, esbarrando, e um para lá e para cá. Outro dia eu fui no Mundial e falei, meu Deus do céu, que loucura é essa aqui? Estou até fazendo propaganda aqui que não devia. Fui fazer compra no Mundial. Encontrei gente da igreja. Ô pastor, está fazendo compra, hein? Pastor Denise botando ali e tal. Pelo amor de Deus. Aí o carrinho vai embora. Assim no mercado. Pode, mas ter culto não pode. Você está entendendo que há uma incoerência? O problema não é pedir que a igreja deixe de ter culto temporariamente. O problema é a incoerência de fecha a igreja, mas abre o shopping. Fecha a igreja, mas abre isso, aquilo, aquilo outro. Então, é só o que a gente pede, é coerência, mais nada, mais nada. Mas o STF não votou nada contra a igreja. Ok, gente? Agora, a gente sabe que o diabo quer que vê a igreja com as portas fechadas. Isso a gente está sabendo. Mas eu preciso me lembrar aqui, nessa história, que a mente debaixo da influência do Espírito Santo, ela vai ter a sua inteligência potencializada, mas não é só inteligência, porque inteligência você tem, o incrédulo também tem. O Espírito Santo, ele vai te dar, antes de mais nada, sabedoria, que vem do trono da graça do nosso Deus. Sabedoria é diferente de meramente inteligência. Tem pessoas que são inteligentes e não são sábias. Quem criou a bomba atômica foi inteligente, só não foi sábio, mas foi inteligente. Segunda coisa que você precisa saber, uma mente influenciada pelo Espírito Santo é uma mente protegida, blindada contra os dardos inflamados do maligno. O maligno não te toca. A Bíblia diz isso, né? Se alguém está em Cristo, o maligno não o toca. Então, como ele não pode pegar e te esganar, ele não pode te tocar, o que ele faz? Ele utiliza os dardos inflamados. Um dardo é uma lança. Se você assistir uma competição de atletismo, uma das provas do atletismo é o arremesso de dardo. O camarada pega aquela lança, uma lança moderna, não é uma lança de guerra, né, de fibra de carbono e tal, cheia, toda equilibrada, com um negócio de peso e tal. O camarada pega aquele negócio, corre, lança aquilo, aquela lança atravessa o estádio, cai na grama, mede a distância que aquele camarada arremessou, campeão do arremesso de dardo. O diabo faz a mesma coisa, ele não tem acesso a você, a tocar em você, então ele manda dardos inflamados, e esses dardos inflamados são pensamentos errados. São pensamentos errados. E o diabo, quando manda um pensamento para botar você para baixo, ele não manda o pensamento na terceira pessoa. Ele não chega dizendo, eu te digo que tu não vale nada. Não, ele manda o pensamento na primeira pessoa, como se você estivesse pensando, eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu não consigo, eu não posso. Ele manda o pensamento na primeira pessoa, é um dardo inflamado. É um dardo inflamado do maligno, tentando implantar na sua cabeça pensamentos errados. Mas quando você tem a sua mente influenciada pelo Espírito Santo, a influência do Espírito Santo produz uma mente protegida contra esses dardos inflamados. Amém. Terceira coisa que você precisa saber, você tem que decidir todo dia, todo santo dia, você tem que decidir de qual árvore você vai querer se alimentar. A árvore do conhecimento do bem e do mal, que representa a lei, que gera o legalismo, ou a árvore a árvore da vida, que é a árvore que aponta, que fala da videira verdadeira, que é Jesus, que é a graça. É uma decisão diária. É uma decisão diária. Qual árvore você vai se alimentar? A árvore da vida ou a árvore do conhecimento do bem e do mal? O fracasso na vida do ser humano começou com uma escolha errada. Adão fez uma escolha, Deus deu a ele a capacidade de escolher. Adão, está aqui o jardim, tem aqui essa árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Não coma dessa árvore, porque certamente no dia que você comer do fruto dessa árvore, você vai morrer. E Adão fez a escolha errada, comeu daquela árvore, mas aquela árvore ela aponta para a lei, da mesma forma que a árvore da vida aponta para Jesus, que é a graça. Todo santo dia, não é de vez em quando,
Todo santo dia nós temos que fazer uma escolha. Qual é a árvore ou de que árvore eu vou me alimentar? Da árvore do conhecimento do bem e do mal ou da árvore da vida? É impressionante como há igrejas por aí alimentando as pessoas com o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. É impressionante. E veja só o seguinte, quando você começa a se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal, ainda que você esteja também comendo da árvore da vida, vai dar uma indigestão. É igual misturar manga com leite. Pessoal, eu quando era criança dizia isso, se tomar manga com leite, morre. Se tomar misturar manga com leite, morre. Nunca vi ninguém morrer porque tomou manga com leite, mas comer de uma árvore e da outra, entenda só uma coisa. Nos dias de hoje, nós estamos vivendo no tempo da nova aliança. Nós estamos debaixo da nova aliança. Você tentar inserir qualquer coisa da antiga aliança na nova, você transforma um cristianismo em uma outra coisa que não é cristianismo, é uma seita. Seitas falam de Jesus, seitas usam a Bíblia, seitas leem versículos, mas são seitas. Por quê? Porque faz uma misturada, faz um rolo, faz um nó. E quando você mistura coisas da antiga aliança com a nova, o cristianismo deixa de ser cristianismo e vira uma outra coisa, vira uma seita. Eu ontem conversei com uma jovem que frequenta aqui, e depois eu até esqueci de esclarecer direito com ela, porque ela chegou na nova através da Nova de Ipanema, e eu não sei se hoje em dia ela está frequentando aqui, ou se ela ainda se considera membro da igreja de Ipanema, mas ela estava me contando que frequentou uma igreja que eu mesmo frequentei essa mesma igreja, e essa igreja, que na época que eu conheci, era uma igreja que estava assim na vanguarda, mas que na época que ela começou a frequentar, a igreja deu uma guinada e caiu dentro desse buraco da lei. Adotou essa coisa de G12, de célula, e o líder que manda, o líder que faz, você tem que se submeter, você tem que produzir, e lei para lá, lei para cá. Ela dizia, pastor, se você respirasse para o lado errado, era pecado. E pecado para lá, pecado para cá, tudo é pecado, e você sai do propósito de Deus, que é que você tenha uma vida abundante, e passa a ter uma vida cheia de paranoia, cheia de medo. Por quê? Porque aquilo parece cristianismo. O prédio tem o título de igreja, mas você se meteu numa seita. Você se meteu em algo paralelo ou semelhante a uma seita, porque tem injetado ali coisas da antiga aliança, coisas da lei, dá ruim. Você tem que tomar uma decisão. Você vai se alimentar da árvore da vida ou da árvore do conhecimento do bem e do mal, que aponta para a lei. O fruto do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal conduz o homem para andar com base na lei. Andar com base na lei gera que você tem que viver pelo seu esforço. Quando você vive pelo seu esforço, você começa a viver com base naquilo que você vê, que são as circunstâncias, e naquilo que você sente, sentimentos. Isso tudo aí produz tudo o que se relaciona com a morte. Desde uma mente conturbada, confusa, conflitada e conflitante. A mente é conflitada consigo mesmo e gera conflito com outros. Isso aí, esse fracasso, passa por doenças, por família desajustada, fracassos financeiros e até mesmo morte física. Até mesmo morte física. Enquanto que o fruto da árvore da vida, que é Jesus, e Jesus e a palavra são uma só entidade, uma só coisa, a árvore da vida produz, o fruto da árvore da vida produz sabedoria, saúde, família abençoada, prosperidade em todas as áreas da vida, incluindo a vida financeira. Mas só tem 2 meios pelos quais você pode se alimentar da árvore da vida hoje. Presta atenção nisso aqui. Só existem 2 meios pelos quais você pode se alimentar da árvore da vida hoje, nos dias de hoje. No tempo em que Adão foi criado, Adão não precisava, para ele a árvore da vida não era algo simbólico, metafórico, algo que ele tinha apenas que
crer ou imaginar. Ele tinha duas árvores que ele olhava e via: a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus me disse para comer dessa árvore e não comer dessa. Mas hoje, como é que hoje, quando eu não tenho essa árvore para pegar na árvore os galhos, o fruto e comer, como é que eu me alimento hoje da árvore da vida? Só tem 2 meios para você fazer isso. 2 meios apenas para você se alimentar da árvore da vida hoje. Número 1, ouvir. Ouvir a pregação da palavra da fé e da graça. Quando você hoje aqui, sabe o que você está fazendo agora? Está se alimentando da árvore da vida. O que você está fazendo agora é se alimentar da árvore da vida, ouvindo a pregação da palavra da fé e da graça. Esse é o primeiro método que você pode se alimentar da árvore da vida. Segunda coisa, meditar na palavra de Deus, que é o alimento sólido para a sua vida. Então, quais são as 2 coisas que eu posso fazer, ou que eu preciso fazer, se eu quiser me alimentar da árvore da vida todo dia? Eu preciso todo dia ouvir a palavra da fé e da graça, e eu preciso todo dia meditar na palavra de Deus, na palavra ouvida. Aquilo que eu ouvi, eu preciso meditar. Em Marcos 4, tem registrado no capítulo 4 do livro de Marcos a parábola do semeador. Jesus disse para os seus discípulos que essa parábola é a mais importante das parábolas. Os discípulos, depois de ouvir a parábola, perguntaram para Jesus: Jesus, explica para nós a parábola. E Jesus disse o seguinte: peraí, vocês não entenderam a parábola? Se vocês não entenderem essa, não vão entender mais nada. Então, ela é a maior das parábolas e é a mais bem explicada de todas as parábolas. Jesus parou para explicar: olha, a semente, né? Você conhece a parábola do semeador, né? O semeador saiu a semear, uma semente caiu à beira do caminho, a outra caiu no terreno pedregoso, a outra caiu no terreno espinhoso, e uma caiu na boa terra, produziu a 30, 60, 100 por 1. Depois Jesus explica: olha, a semente é a palavra, mas o terreno aonde a semente cai é o coração do homem. Em Marcos não aparece dizendo que o terreno é o coração do homem, mas em Mateus e em Lucas, aonde a parábola se repete, diz lá: o terreno aonde a semente cai é o coração do homem. É o coração do homem. Com essa parábola, Jesus comparou a palavra de Deus com uma semente. Toda semente precisa ser regada para crescer e produzir fruto. Como é que eu rego a semente da palavra de Deus que foi semeada no meu coração? Meditando na palavra de Deus. Quando eu estou meditando na palavra, eu estou regando a semente da palavra que foi lançada no meu coração. Você está entendendo a importância da meditação na palavra? Qual é a maneira que eu tenho de comer da árvore da vida hoje? Meditando na palavra. Qual é a maneira que eu tenho de regar a semente da palavra que foi semeada no meu coração? Meditando na palavra. Meditando na palavra. Além disso, nessa parábola, Jesus mostra para nós que a semente em si, ela é perfeita. O problema é o terreno onde a semente cai. O problema é o terreno, que é o coração do homem, que é o que Jesus diz para nós lá em Mateus 13 e em Lucas 8, que o coração do homem é o terreno. Então o problema não é a semente é perfeita. O problema é o coração. Jesus diz o seguinte, que há uma semente que cai fora do terreno, à beira do caminho. Ou seja, a semente cai num local que não recebeu preparo nenhum para a semente ser depositada e germinar. Você sabe que uma semente, para ela produzir, não basta, para ela crescer e produzir fruto, não basta jogar a semente no chão. Qual é a maneira correta? Você tem que cavar um pouquinho, preparar a terra, né, adubou e etc. Você cava um pouquinho, faz assim um pequeno buraquinho na terra, bota a semente, cobre a semente e vai cuidando, vai regando, vai adubando e tal para ela crescer. Quando ele diz que caiu na beira do caminho, não é que caiu num terreno de asfalto. Naquela época de Jesus não tinha asfalto. É porque ela caiu num terreno que não estava preparado. Ela caiu num coração que não está nem aí. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Depois ele fala sobre o terreno rochoso. Quer dizer, pouca terra, muita pedra.
é um terreno que recebe a palavra com alegria. Mas quando chega a angústia, perseguição, coronavírus, crise financeira e etc e tal, se escandaliza. Ou seja, se ofende. Ah, mas eu pensava que Deus não ia deixar. Como é que Deus deixou e tal, acontecer isso e aquilo, aquilo. Outra pessoa se ofende, se escandaliza. Ela começa a questionar. Não produz fruto nenhum. Não produz fruto nenhum. Ou seja, não produz resultados. Eu quero que você entenda o seguinte. A palavra de Deus, o Evangelho, produz resultados. O Evangelho não é uma teoria. Não é uma filosofia para eu debater com outras pessoas sobre quem está certo e quem está errado. O Evangelho produz resultados. A Bíblia fala à torta e à direita sobre frutos. Fruto significa resultados. O Evangelho é prático e produz resultados. Se não produz resultados, tem alguma coisa errada. Se não produz resultados, tem alguma coisa errada. Ou eu não estou ouvindo direito, ou o que está sendo pregado é conversa fiada, porque o Evangelho real, para valer, produz resultados. Produz resultados. E tem que produzir resultados. Tem que produzir resultados. Outro dia me mandaram um vídeo, alguém me mandou um vídeo e eu fui assistir. Os pastores sentados assim numa plataforma, conversando sobre a diferença entre teologia da libertação e uma outra aí que se chama missão integral. Aí eu comecei a ouvir o debate. Aí a primeira pergunta do entrevistador para os pastores: teologia da libertação e missão integral é a mesma coisa? Um deles respondeu, não. Eu falei, é mesmo? Não é a mesma coisa? Então explica aí o que é. Olha, a teologia da libertação é isso, assim, assim, assado. A missão integral é assado, 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 assim. Aí quando eu ouvi os dois, eu falei, é a mesma coisa. Só usou palavras diferentes para descrever a mesma porcaria. Não é nada mais, nada menos do que leninismo, marxismo, tentando encaixar a Bíblia ali dentro. E aí eu comecei a ver os camaradas falando, não, porque a missão integral pensa assim, pensa assado, e a teologia da libertação faz isso, faz aquilo, e não sei o quê, e bababá, bababá, usando aquelas palavras, sabe aquelas palavras rebuscadas que filósofo gosta? De falar que você ouve e ninguém entende, você fala assim, rapaz, que coisa linda, que coisa linda, que coisa maravilhosa, mas você entendeu, não entendi nada, mas que foi bonito, foi. Olha quantas palavras, você não entendeu o bulhufa do que o cara falou, porque o camarada usa uma linguagem rebuscada, que é uma espécie de um código, que só quem é da área entende. Só quem é da área entende. É que nem conversa de médico, quando o médico está conversando com outro médico e não quer que o paciente entenda. Aí o camarada fala uns negócios que o paciente fica assim, vou morrer, vou ver. Não entendi nada, mas não era para entender. O camarada fala com uma linguagem, aí eu perguntei assim, o que esses caras, eles têm feito de prático com essa porcaria de teologia da libertação e com essa bodega de missão integral? Nada, nothing, niente, nada, nada, nada. Me deu vontade de mandar um e-mail para cada um deles. Vou te apresentar uma missionária chamada Lana Vasquez, para você conhecer uma coisa chamada Life Impact. Uma pessoa que não é da teologia da libertação, não sabe o que é missão integral, mas pegou a sua vida e disse, eu vou usar a minha vida para a glória de Deus na prática. Eu vou resgatar crianças do tráfico internacional, de escravidão sexual, de trabalho infantil. Começou na Tailândia, está fazendo no Brasil. A nossa igreja é associada com o Life Impact, eu faço parte da diretoria, é algo prático. Você viu aqui o Duda falando, a Zoe, a Vibe, a Lemp se juntaram para fazer algo prático, para dar para uma instituição, computador, geladeira, filtro, para abençoar vidas, para ver vidas transformadas, porque o Evangelho é um Evangelho prático que tem resultados. Você ouve a palavra e isso traz prosperidade, traz vida transformada, família abençoada, libertação da opressão do inferno. Amém, gente? O Evangelho não é uma teoria, a gente se tranca em quatro paredes e fica aqui adorando a Deus simplesmente. Não é simplesmente isso, não. É assim que o mundo enxerga, é assim que o mundo vê. Mas é preciso que a gente entenda. O Evangelho produz fruto. Mas depois desse terreno pedregoso, tem o terreno cheio de espinhos, de espinheiros. A terra até está boa, está pronta. Mas aí a semente, quando sai, a Bíblia diz que são corações que recebem a palavra,
ela brota, começa a crescer, mas aí Jesus diz, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas, concorrendo com a palavra. Os cuidados do mundo, quer dizer, eu tenho família para cuidar, eu tenho filhos para alimentar, e eu quero ganhar dinheiro, eu preciso ganhar dinheiro, eu tenho um projeto assim, um projeto assado, e a pessoa começa, ela não é informada de que Deus quer exatamente isso para ela, que ela tenha condições de alimentar os filhos, de botar os seus projetos para frente, e ela começa a fazer isso não na força de Deus, mas na força do braço dela, e aí a palavra, esse projeto do esforço humano concorrendo com a palavra fica infrutífera, são espinhos, são espinheiros, que estão impedindo a árvore de crescer e produzir frutos, e a pessoa fica ali no seu esforço próprio, diz aqui que sufoca a palavra, a pessoa não submete os projetos dela para Deus. Não, ela diz, não, a igreja é muito legal, a gente canta, bate palma, mas no dia a dia sou eu lá na minha força, no meu projeto, a minha empresa. Por que você não vem à igreja? Não tem mais tempo, porque a minha empresa, eu tenho que tocar para frente, porque a fascinação das riquezas, eu tenho que ficar rico, eu tenho que ganhar grana. A fascinação das riquezas. Você está entendendo que Deus não tem nada contra você ficar rico, pelo contrário, a Bíblia diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre para que pela sua pobreza você se torne rico. Amém? Deus não tem nada contra você ficar rico. O problema é que as pessoas se fascinam pelo dinheiro, ficam fascinadas pelo dinheiro e se esquecem que em Cristo, com Cristo, tendo uma mentalidade renovada, influenciada pelo Espírito, você não vai dar mais bola para o dinheiro e em vez de você correr atrás do dinheiro, é o dinheiro que vai começar a correr atrás de você. Não produz nada. Por fim, tem a boa terra, onde a semente produz a 30, 60 e 100 por 1. Ou seja, produz resultados abundantes. E o que faz com que o terreno do coração deixe de ser terra não preparada, terra pedregosa ou cheia de espinheiros, é a meditação na palavra. Quando eu estou meditando na palavra, eu estou removendo pedras do terreno do meu coração. Eu estou removendo espinheiros de cima do meu coração, eu estou preparando a terra para que ela produza fruto em abundância, mas é preciso meditar na palavra. Eu vou falar para você de 3 benefícios, na verdade o que eu falei até agora foi só a introdução da mensagem, agora que eu vou começar a pregar. Eu quero falar para você de 3 benefícios da meditação, e quando eu falo para você de meditar na palavra, eu estou falando para você de meditação constante. Estou falando para você de meditação consistente, perseverante, habitual na palavra. Não é uma coisa esporádica. Quantos aqui entendem que é muito saudável, muito bom, que você vá ao dentista pelo menos uma vez por ano? Vai dar uma geral na grade. Se você for mais de uma vez, 2 vezes por ano, melhor, né? Faz aquele ultrassom para remover tártaro e passa aquela escova a jato, né? Para deixar, se precisar, bota essas coisas, agora está botando, né? Tal de lente, bota lente, o dente fica parecendo um Mentex. O cara quando sorri, parece um teclado do piano, né? Aquele negócio. Às vezes fica maior do que o dente, quando rapaz, o dente cresceu, ficou aquele dentão enorme, aquele montão de Mentex, aquele teclado assim, dá vontade de você meter a mão e começar a tocar. Mas você consegue entender que é possível ir ao dentista 2 vezes por ano para fazer todos esses procedimentos e ainda assim ficar banguela, perder todos os dentes? Sabe por quê? Porque o que evita você de perder todos os dentes não é simplesmente ir ao dentista 2 vezes por ano, é você escovar os dentes todo dia, 3 vezes por dia após cada refeição. Caramba, ninguém disse amém. Gente, vou distribuir obra social, vou distribuir escova de dente aqui na porta da igreja. Você só vai evitar perder os dentes se você escovar os dentes todo dia, 3 vezes por dia, por pelo menos 1 minuto, lá escovando 3 vezes por dia depois das refeições. Aleluia! Mas também ir ao dentista 2 vezes, pelo menos 2 vezes por ano, é bom que os dentistas digam amém. Aleluia! Você está entendendo isso? Então não adianta meditar na palavra 1 vez por semana, 1 vez por mês. Lembrei daquela mensagem do pastor Fraga, ele pregou há 1 mês atrás.
vou meditar aqui na palavra. Não, isso tem que ser um hábito, tem que ser diário. Amém, gente? Três benefícios da meditação na palavra. Número 1, medite na palavra de modo consistente e você vai receber de Deus sabedoria e revelação. Paulo, na carta aos Efésios, ele diz: eu oro por vocês todos os dias, constantemente eu estou orando por vocês, para que vocês recebam da parte de Deus espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento pleno de quem Jesus é. Para que vocês conheçam o amor, o poder, a graça, a largura, a profundidade, todas as dimensões do amor de Deus e do poder dele que atua em vocês, o mesmo poder que ressuscitou a Jesus de entre os mortos. Que vocês conheçam isso, mas vocês precisam receber sabedoria e revelação. Quando você medita na palavra de modo consistente, você vai receber sabedoria e revelação da parte de Deus. Deuteronômio, capítulo 34, a primeira parte do versículo 9, diz assim: ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria. Prestou atenção aqui no que a Bíblia está dizendo? Josué, meu personagem favorito do Antigo Testamento. Josué, eu já afirmei isso, quando eu chegar no céu, depois de conhecer Jesus, a primeira pessoa que eu quero conhecer é Josué. Camarada, assim, fantástico, sensacional a história dele. Diz aqui que ele estava cheio do espírito de sabedoria. Por quê? Porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele. Ou seja, antes de morrer, Deus revelou para Josué: Josué, teu substituto é esse cara aqui, Josué. Moisés falou para ele, né? Eu disse que quem falou? Que Josué? Josué falou para Moisés. Foi Moisés que falou para Josué: Josué, vem cá. Moisés, né? Josué, vem cá. Deus me falou que você vai ser o meu substituto. Ajoelha aí. Pum, botou a mão na cabeça do cara. E a Bíblia diz que a partir daquele dia, ele ficou cheio do espírito de sabedoria. Legal. Capítulo seguinte, não tem, porque é o último capítulo do livro de Deuteronômio. O capítulo seguinte é no livro de Josué. Josué capítulo 1. Aí no Josué capítulo 1, primeiro capítulo de Josué, no versículo 8, diz assim: não deixe de falar. Isso é Deus falando agora com Josué. Josué, não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas dia e noite. Não uma vez por semana, não uma vez a cada 2 meses, mas medita nessa palavra todos os dias, dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito, e só a partir daí, não antes disso, somente quando você meditar nessa palavra todo dia, os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Espera aí, só então? Mas Josué não tinha recebido a imposição de mão de Moisés? Que tinha transferido para ele espírito de sabedoria? Gente, o que isso aqui mostra para nós? Mostra para nós que o espírito de sabedoria e a meditação na palavra são interdependentes. Não adiantou só Moisés impor as mãos sobre Josué. Foi necessário, fez parte do processo, mas Deus teve que dizer para ele: Josué, aquela imposição de mãos foi importante, foi muito bom, você recebeu o espírito de sabedoria, mas você agora tem que meditar na minha palavra todo santo dia, dia e noite, constantemente, habitualmente. Salmo 119, no versículo 130, aliás, o Salmo 119 é o maior dos salmos, é aquele salmo gigante. Você nunca viu pastor nenhum abrir culto lendo o Salmo 119, né? Tem igreja que tem esse hábito, eu já tive esse hábito, abrir a culto. Irmãos, vamos abrir a Bíblia aí no Salmo 23. Senhor, vamos fazer uma leitura responsiva. Eu leio os ímpares, você lê os pares. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém? Nada. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. A irmã encurtou o salmo, é um versículo só. O Senhor é meu pastor, nada me faltará.
Amém. Mas você nunca viu ninguém abrir um culto? Irmãos, vamos abrir a Bíblia e ler o Salmo 119. Quando você acabou de ler o Salmo, acabou o culto. Porque o Salmo é gigante. Agora, você sabe sobre o que é que o maior Salmo da Bíblia fala? O Salmo 119 só fala sobre a palavra. Mais nada. O maior dos salmos, o mais extenso, fala somente sobre a palavra. Olha só o que diz aqui no versículo 130 do Salmo 119. A explicação, eu estou lendo agora para você a NVI. Na NVI diz assim: a explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento, sabedoria aos inexperientes. Na NVT, a nova versão transformadora, já diz assim: o ensinamento da tua palavra esclarece, e até os ingênuos entendem. Gente, uma parte do conselho de Deus para o sucesso de Josué em todas as coisas era meditar na palavra de modo constante, consistente, perseverante, habitual. E a palavra meditar no hebraico é hagá. Hagá, se você procurar no dicionário de hebraico, hagá significa, em primeiro lugar, murmurar. Não no sentido de se queixar, mas no sentido de falar baixinho, falar consigo mesmo, murmurar. Quem é que tem o hábito aqui de falar sozinho? Espera aí, deixa eu te explicar uma coisa. Eu vi que gente não levantou a mão. Deixa eu te explicar uma coisa. Quem não tem o hábito de falar sozinho é maluco. Tá? Ao contrário do que o mundo pensa, quem fala sozinho tem saúde mental. Quem não fala sozinho é maluco. Quando você vê aquela pessoa muito calada, assim, ó. Não fala nada com ninguém, nem consigo mesmo. Você pode sair de perto porque é doido. Mas quando você encontra uma pessoa que fala sozinho, você está diante de uma pessoa lúcida, equilibrada. Quem tem o hábito aqui de falar sozinho? Ó, aumentou, olha só. Mas olha só, está dizendo aqui que meditar na palavra começa com você falando consigo mesmo sobre a palavra. Conversando com você. Sabe, eu tenho esses diálogos internos, eu falando comigo mesmo. Engraçado como eu costumo debater comigo. E às vezes eu chego à conclusão que eu estou sem razão. Mas eu estou com a razão porque eu estou sem razão. Então eu com razão discute com o eu que está sem razão. Para chegar, para esse eu que está sem razão, chegar à conclusão de que eu estou com a razão. Eu tenho esses diálogos assim, comigo mesmo. É frequente isso. Meditar, murmurar. Meditar também pode ser traduzido como ruminar. Já viu um boi ruminando? Ele pega aquele tufo de capim, bota na boca e fica. O dia inteiro ali com aquele troço na boca, ruminando, quer dizer, não para. Ruminar é você botar aquele versículo e mastigar, para entender, para sair do nível mental e entrar para o nível espiritual. Meditar, hagá, também significa imaginar, se ver, imaginar a si mesmo, ter uma imagem de si mesmo, desfrutando das bênçãos de Deus. Meu irmão, você tem que se ver rico. Pastor, mas isso é arrogância. Arrogância é nada, isso é bíblico. Acabei de citar para você com o versículo lá de 2 Coríntios 8, que diz lá que Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza vocês se tornassem ricos. Então você tem que se ver rico, bem vestido, arrumado, perfume importado, relógio no pulso. Qual relógio, pastor? Timex? Que Timex? Rolex. Você tem que se ver rico. Deus não tem nada contra a riqueza. Deus não tem nada contra a gente ter dinheiro. O problema é o dinheiro ter a gente. O dinheiro começar a mandar na gente. E a gente ficar fascinado com a riqueza e esquece de Deus. Você sabe que prosperidade financeira é uma faca de 2 gumes, né? Porque eu já vi gente chegar na igreja com uma mão na frente e outra atrás, a gente orar, a pessoa prosperar e depois que prospera, pumba, some do mapa. Cara, você sumiu da igreja, não tem mais tempo agora por causa da empresa que Deus me deu, Deus me abençoou. E você está fazendo o que pela obra de Deus? Eu estou prosperando e aguardando o momento que Deus falar. O quê? Está aguardando quando sentir, quando Deus falar. E sumiu do mapa. É uma faca de 2 legumes, de 2 gumes. E a gente precisa entender que a riqueza
riqueza só não irá nos fascinar, mesmo que seja uma riqueza que Deus deu. Ela só vai deixar de nos fascinar se nós meditarmos na palavra todo dia, porque todo dia o dinheiro vai dizer para você: eu é que mando, você tem que focar em mim, eu é que sou o teu Deus, e você tem que meditar na palavra todo dia para saber: não, você é meu servo, você não é o meu Deus é o Senhor, que criou os céus e a terra, você é meu servo, você não manda em mim, eu mando em você, vou te gastar mesmo. Não vai me gastar, vou comer no restaurante, vou chamar os amigos e vou pagar para todo mundo, que agora eu estou podendo. Antes eu não podia, mas Deus me deu prosperidade, agora eu vou pagar para os amigos. Fala, Mocelim. Quem não sabe, não sabe. Se você não sabe, não vou nem explicar. Quem sabe, depois explica para quem não entendeu. Só grava esse nome, Mocelim. Em toda a Bíblia, gente, a meditação da palavra está sempre associada com bênçãos provenientes dessa prática. Olha só, Salmo 1, versículo de 1 a 3. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei, nessa palavra, ele medita de vez em quando. Ele medita nos finais de semana. Ele medita quando vai para Teresópolis, respirar um ar puro. Não, ele medita dia e noite. Resultado: ele é como uma árvore plantada na beira de águas correntes. Ele dá fruto no tempo certo. As suas folhas não murcham e tudo o que ele faz prospera. Tudo o que ele faz prospera. Desenvolva o hábito de meditar na palavra de Deus com constância, com consistência, e o espírito de sabedoria e de revelação vai começar a se manifestar na sua vida. E isso é o que vai te fazer livre da dependência de homens e te conduzir para viver livre e de modo vitorioso. Bota na sua cabeça o seguinte: há um equilíbrio e uma balança. Quanto mais dependente de homens eu fico, menos dependente de Deus eu me torno. Quanto menos dependente dos homens eu for, mais dependente de Deus eu fico. Há igrejas que levam as pessoas para a dependência de homens. E a pessoa quase não depende de Deus. Ela depende de homens. Tudo que ela faz tem que ser aprovado, tem que ser dito, tem que ser dirigido pelo pastor, pelo líder, pelo não sei das quantas. Essa conversa que eu estava tendo ontem com essa pessoa, olha, a igreja onde eu frequentava virou um inferno, porque tudo lá é pecado, não pode, o líder é que manda, o líder é que tem que dizer. E resultado disso, você não pode comprar um carro que seja melhor do que o carro do pastor. Peraí, mas eu tenho dinheiro, eu posso comprar uma Hilux. Não, mas o pastor tem um Honda Fit, como é que você vai andar de Hilux? Não pode. Você compra a Hilux e dá para o pastor. E fica com o Honda Fit dele. É ruim, hein? Que ideia de jirico é essa? Não pode, a pessoa não pode mudar. Não pode se mudar de apartamento se não perguntar para o líder. Peraí, você está de mudança? Estou. Vai mudar para onde? Eu estou mudando para a Barra da Tijuca. Não, você tem que continuar morando lá no suburbão, num lugar escondido, atrás, no fundo, não sei de onde. Você tem que ficar longe. Por quê? Porque o pastor mora lá. Como é que você vai vir para cá? Você quer morar num lugar melhor do que o pastor? Não pode. Quer dizer que eu não posso comprar, agora eu tenho grana e posso comprar uma casa num condomínio, na Barra da Tijuca. Não pode. Por quê? Porque o líder que falou que não pode. Então tá bom, o líder falou, Deus falou uma ova. Quanto mais dependente você for de homens, menos dependente de Deus você será. Quanto mais você meditar na palavra e conhecer quem Deus é e ouvir a voz do Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo, mais dependente de Deus você fica. Isso é o que significa ser livre. Não está se falando aqui de rebeldia, não dou ouvido para pastor, ninguém me manda. Não é nada disso. Não é nada disso. A igreja tem uma hierarquia, tudo funciona com ordem, com decência, mas você precisa ser dirigido pelo Espírito, e não através de conselho que o pastor dá ou deixa de dar. Pastor, mas eu queria fazer um gabinete com o senhor. Pode fazer o gabinete, pode marcar, vamos fazer um gabinete. Você vai entrar no gabinete, a primeira coisa que você vai ver é um porrete desse tamanho atrás da porta. Porque as pessoas, às vezes, gente,
Simplesmente, não é falta do pastor aconselhar, não. Muitas vezes é falta da pessoa ouvir de Deus. É só falta de ouvir de Deus, direto no seu coração. Coisas às vezes que são simples, e que Deus pode falar com você e vai falar com você. Segundo benefício da meditação: meditar na palavra traz para você e trará para você saúde, proteção e prosperidade para todas as áreas da sua vida. Meditar na palavra vai trazer saúde, proteção e prosperidade para todas as áreas da sua vida. Salmo 19, no versículo 7, a primeira parte do versículo 7, diz assim: a lei do Senhor, traduzindo em linguagem da nova aliança, a palavra do nosso Deus. A lei do Senhor, ela é perfeita, e ela revigora a alma, renova a alma. O que é a alma? A alma é a sede da inteligência, dos sentimentos, da vontade, tudo isso está dentro da área da alma. O ser humano é um espírito, ele possui uma alma e habita num corpo. O corpo é só a parte física que dá ao espírito expressão nesse mundo físico. Por isso que os demônios ficam correndo atrás de possuir pessoas, porque o espírito demoníaco, sem estar de posse de um corpo, não consegue se expressar nesse mundo. Então ele precisa encontrar alguém que não tem Jesus, que é uma casa vazia, para ele entrar e se expressar no mundo físico, causando morte, destruição, roubar, matar e destruir. A missão do inferno. Você é um espírito. A Bíblia diz que Deus soprou do espírito nas narinas de Adão e ele passou então a ser vivente, uma alma vivente. O espírito é a parte principal, quem você é de fato, mas você possui uma alma. No grego, você é um espírito, pneuma, que possui uma alma, psique, que habita num corpo, soma. Você é um espírito que possui uma alma, possui sentimentos, possui inteligência, possui uma mente, psique, mas habita num corpo. Quando você medita na palavra, ele diz aqui que a lei do Senhor, a palavra do Senhor, ela é perfeita e ela restaura, ela ajusta, ela arruma, ela conserta a alma. E o que as pessoas estão vivenciando hoje, fora da igreja, dentro da igreja, é um desarranjo de alma gigante. A sociedade do mundo está doente de alma. Já não basta estar morta espiritualmente sem Jesus, mas estão doentes de alma. As pessoas estão paranoicas, cheias de medo, cheias de toques, cheias de mimimi. As pessoas precisam de Jesus, porque é ela que revigora a alma. Salmo 119, voltando lá no Salmo 119, versículos 25, na versão transformadora, Davi diz assim: estou prostrado no pó. Estou prostrado no pó. E aí ele faz uma oração, e ele pede a Deus: restaura a minha vida. Mas restaura com o quê? Restaura a minha vida com a tua palavra. Ele não pediu: restaura a minha vida com o teu poder, restaura a minha vida com o teu espírito, restaura a minha vida com a tua palavra. Davi começou dizendo: eu estou prostrado no pó. Você sabe que tem um episódio que diz que Davi, num período da sua vida, estava morando numa cidade chamada Ziclag. E um dia, quando Davi saiu com os homens da cidade de Ziclag, ele saiu para uma guerra. Quando ele voltou, o inimigo tinha vindo, entrado em Ziclag e levou todas as mulheres e crianças cativos. Quando eles chegaram, eles viram a cidade pegando fogo, eles viram a fumaça de longe, saíram correndo, apertaram o passo e correram para Ziclag. Quando chegaram lá, as pessoas que sobraram, que restaram, disseram: Davi, o inimigo veio aqui, pegou as mulheres, as crianças e levou como escravos. Os homens começaram a chorar, desesperados. Davi começou a chorar. E aí, para piorar, os homens começaram a acusar Davi: não, você que é o culpado. O que Davi fez? Davi não tentou se defender. Davi foi para um canto e orou. Disse: Deus, eu não sou responsável por isso. O inimigo veio aqui, levou as esposas e os filhos dos meus homens. A minha família também foi afetada com isso. O que eu faço? Eu estou no pó. O que eu faço? E Deus respondeu para ele: Davi,
persegue os inimigos, porque você vai alcançá-los e vai destruí-los. E a Bíblia diz que Davi falou isso aos seus homens, convocou os homens para montar novamente nos seus cavalos, foram atrás do inimigo, encontraram, destruíram todo mundo, trouxeram as mulheres e as crianças de volta. Por quê? Porque Deus é um Deus que restaura. Deus é um Deus restaurador. Eu estou no pó. Deus, restaura a minha vida com a tua palavra, com o uso da tua palavra. Medite na palavra todo dia e Deus vai restaurar a tua alma. Salmo 107, versículos 19 e 20, na NVI, diz assim: na sua aflição, clamaram ao Senhor. Davi está contando a história do povo de Israel quando saiu da escravidão do Egito. Quando eles começaram a passar por uma série de problemas, diz aqui: na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele, o Senhor, ouviu a sua palavra, enviou a sua palavra, e os curou e os livrou da morte. Não diz aqui que ele enviou um anjo, um arcanjo, ele enviou a sua palavra, e a palavra os curou e os livrou da morte. Salmo 91, versículo 4. Ele, o Senhor, o colocará, o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. A sua verdade, quando ele fala da verdade aqui, é a palavra. Jesus disse isso quando ele orou pelos seus discípulos e por nós. Ele pediu: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A sua verdade é proteção e escudo. Medite na palavra com constância, com consistência, e você verá o medo, a ansiedade, a preocupação derreterem como manteiga debaixo do sol. E ainda verá saúde, sucesso, vitória e uma vida plena se desenvolvendo dia após dia. Amém, gente? Terceiro benefício da meditação: medite na palavra com constância, com consistência, e a sua vida de oração vai decolar. Presta atenção nisso. A grande maioria do povo de Deus, quando ora, não está fazendo nada além de um serviço burocrático, pesado, cansativo, enfadonho. Não dá para suportar uma vida de oração que seja penosa, cansativa, um verdadeiro fardo, com resultados minguados, ou praticamente nenhum. O Evangelho é prático, o Evangelho produz resultados. E você tem uma vida de oração que você não vê resultado, você está orando porque tem que orar, porque me ensinaram na igreja, e o pastor disse, e a gente tem que orar, mas eu não aguento ficar 5 minutos em oração, já começa a me dar sono, já começa a me dar vontade de levantar, de fazer outras coisas. Mas você acha que Deus, para te atender, precisa de mais do que 5 minutos de oração? Você acha que Deus só responde depois de meia hora? Deus está cronometrando: só orou 25 minutos, não vou responder não. Não, Deus não depende disso. Agora, a sua vida de oração tem que ser dinâmica, tem que ser vibrante, tem que ser um diálogo com um Pai amoroso que te escuta e te responde. Não pode ser meramente uma oração feita a um Deus distante, que você fala, na tentativa de tocar o coração de Deus, para que com sentimentalismo Ele ouça, fique com pena de você e te responda. Deus não responde por causa de choro ou de sentimentalismo. Deus responde quando Ele encontra um filho que está orando de uma forma bíblica, que parou de orar como um pedinte e passou a orar agora como um filho amado, que não está mais como um mendigo batendo na porta: por favor, não, agora estou conversando com um pai que me ouve e me responde. As nossas orações precisam ser diálogos de um filho amado com um pai que é pródigo em responder de forma positiva. João 15, versículo 7, Jesus diz o seguinte: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que vocês quiserem e lhes será feito. Gente, olha para essa promessa aqui. Isso aqui, cara, presta sua atenção no que Jesus está dizendo. Ou ele é Deus ou é um maluco.
Porque olha só o que ele está dizendo: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir o que vocês quiserem. E assim será feito, lhes será feito. Essa palavra permanecer, no grego é meno, M-E-N-O, meno. Meno no dicionário de grego significa permanecer em um determinado local. Do tipo, estou aqui e eu vou permanecer aqui. Não, vai mais para lá, não, eu vou permanecer aqui. Meno significa permanecer num determinado estado, estar em paz e permanecer em paz. Quem aqui quer estar em paz? Mas quem quer permanecer em paz? São duas coisas diferentes. Permanecer num determinado estado, permanecer numa relação. Permanecer numa relação. Casei. Não é para desfazer por qualquer motivo. Ah, pastor, mas ela deixou minha camisa amarrotada, vou separar. Ah, ela fez o bife passado demais, eu gosto de mal passado, vou separar. Ah, pastor, porque ele, não sei o quê, isso é... Ô, Nutella, para com isso, pô. Toma jeito. Casamento tem dia que tá bom, tem dia que tá ruim, tem dia que tem paixão, tem dia que tem briga. Minha esposa pediu para não falar isso que eu falei de manhã, mas vou falar de novo. A melhor coisa que tem no casamento é brigar. Por quê? Porque depois vem fazer as pazes. Na hora da briga, um tem vontade de matar o outro. Mas depois, na hora de fazer as pazes, olha, eu reconheço. Falei mais, tal. Uou! Aí, meu irmão. Aí o bicho pega. Você que tem essa cabeça fraca, você que é homem, tem essa cabeça, não, eu vou ficar solteiro mesmo. Já estou com 47 e vou continuar solteiro mesmo. Tu não sabe o que tu está perdendo. Não sabe o que está perdendo. Pastor, mas casado dá muito trabalho. Ainda bem que dá. Ainda bem que dá. Porque leva você para a maturidade. Você quer ficar só sempre? Vai ficar inteiro crianção. Bobão. Você tem que entender o seguinte: casamento, tem dia que está muito bom, tem dia que tem briga. É um relacionamento agora. Permanecer. Não vou sair dessa por qualquer coisa, não, porque a camisa não sei o que é amarrotada, porque o bife mal passado, ou sei lá o que, bobagem. Não, peraí, a gente tem que sentar e resolver. Meno também significa aceitar ou obedecer um acordo, uma decisão ou uma regra. Aceitar, obedecer um acordo, uma decisão, uma regra. Hoje teve jogo de futebol. Aquele jogo no campeonato tinha regras. Quer dizer, não adianta o camarada chegar lá e fazer o gol, mas aí vai ver lá no vídeo, estava impedido. É uma regra. Ah, mas eu fiz o gol. Mas a regra diz que se estiver impedido não pode fazer o gol não vale. Está na regra, a regra é clara. Não tem outro que diz isso? A regra é clara. Então está lá. Meno. Todo mundo entra em campo já sabendo quais são as regras. Chutou a canela do adversário, é falta. Se for dentro da área, é pênalti. Por quê? Porque é a regra. E entrou para jogar conhecendo as regras. Meno. Meno também significa continuar, habitar, perdurar resistentemente. Perdurar resistentemente. Estar presente, ficar firme, aguardar. Os que esperam no Senhor, meno, vão ter as suas forças renovadas, como a da águia. Mas é preciso permanecer. O que faz com que a palavra permaneça? Meno, em nós. A meditação constante, consistente, habitual na palavra. É isso que faz a palavra sair do nível mental e entrar no nível espiritual. Meditar na palavra. Meditar na palavra de modo consistente vai te conduzir para uma vida de oração, onde a verdade da palavra é a base, e você já não orará como um pedinte que tenta convencer Deus com choro ou sentimentalismo,